Oi pessoal, eu sou a Haru e seja bem-vindo a mais um vídeo. Haru rima com meu pau no seu... Lolazinha, viu? Deixa ela passar o caralho! Eu tava navegando ontem na internet e eu me deparei com uma discussão que foi muito interessante sobre machismo nos animes. Eu amo animes, mas eu sou uma mulher. Ah, vá! E de vez em quando eu me deparo com certas situações que de fato são um pouco desagradáveis pro público feminino em geral, que se sente um pouco desrespeitado ali com certas atitudes de algumas produtoras, ou de alguns mangakas ali no caso, né? Como eu vi a treta crescer desde o começo e, eu sou uma mulher. Ah, vá! E eu me sinto um pouco triste com isso, como eu já falei. Muita gente pediu minha opinião como fã de animes e como mulher, então eu acho que faz parte da minha obrigação e do meu respeito que eu tenho com vocês de contar um pouco sobre o que eu acho sobre isso. O que aconteceu foi que uma página chamada Diário de Maitê mostrou ali, fez uma postagem com alguns animes, condenando os animes no geral por trazerem aí práticas e ideologias que são machistas. Só esclarecendo uma coisinha, viu, dona? Machismo definitivamente não é uma ideologia. Machismo nada mais é do que o simples orgulho e exercício das características masculinas. O orgulho do homem de ser homem, simplesmente. Orgulho esse que feministas como você querem minar e destruir a todo custo, quer você saiba disso ou não, embora elas nunca vão te dizer com essas palavras o que eu estou te dizendo. Ideologia é o que você segue, dona. Você está a serviço de uma ideologia que herda até hoje mazelas, mortes e destruição por onde passa, desde o século XX, caso você não saiba. Algumas pessoas do canal me disseram para pegar leve com você, mas nesse caso eu não vejo por que pegar leve, porque você também mexeu com o universo ao qual eu também sou fã. Então, se alguma merda for dita no decorrer do vídeo, se prepare porque o rage vai ser louco. Mas vamos ler primeiro para poder problematizar e pensar sobre isso, refletir bastante, e aí depois a gente tira as nossas conclusões, tudo bem? Se falou problematizar, aí mesmo que não tem motivo para pegar leve. Segue. Ela falou assim: fiquei abismada quando conheci esses desenhos japoneses, os animes. Eles são a cultura do machismo em forma de animação. É um absurdo. A mulher é sempre retratada como um objeto sexual. Isso precisa parar. É inadmissível que esse tipo de mídia circule livremente pela internet brasileira. Temos que elaborar políticas para regular essas porcarias. A mulher não é um objeto. Por mim, eu proibi essas porcarias aqui. Coisa ridícula. Bom, a princípio não é um argumento muito didático. É uma generalização, sim, e é provavelmente de alguém que não assiste animes. Então é um comentário que eu acho válido, mas ele podia ser um pouco menos grosso. Se você concorda que esse tipo de argumento seja válido, você concorda com o cerne dele, que é a proposta de que o Estado deva controlar de alguma forma os gostos das pessoas sobre animes. E você veja que sempre quando clamam o Estado, na maioria absoluta das vezes, é que ele esteja presente na forma de imposição. No discurso supracitado, clama-se que o Estado, mediante a força, imponha seus gostos individuais das pessoas sobre animes, de modo que ele, de dentro de uma esfera coletiva, subjugue a todos os fãs de animes aos gostos propostos politicamente corretos feministas. Ou seja, elas querem subjugar as pessoas aos gostos propostos por elas mediante o Estado, que é o que você está endossando ao concordar em maior ou menor instância com esse argumento, dona. Que é um tiro no pé, partindo-se do pressuposto de que o público do teu canal é fã de animes. Em outras palavras, em cima dessa lógica, os seguidores do teu canal só poderiam assistir animes que estejam de acordo com as tuas preferências politicamente corretas. Porque muitas vezes as pessoas, elas passam pra frente a cultura do machismo e elas não percebem o quanto isso é errado, o quanto isso é nocivo e o quanto isso é tóxico para as nossas mulheres e para a sociedade no geral. Aqui dentro da lógica dos animes, ela está propondo o ideal arrogante de que ela tem a receita de mundo melhor, ou seja,
sob o subterfúgio de, abre aspas, cultura do machismo, fecha aspas, ela acha válido enfiar a goela abaixo o discurso coletivista de que as pessoas devam se ajoelhar ao que ela julga como correto, em preferência do que as pessoas devem ou não assistir, personagens que devem ou não gostar, etc. E outra coisinha, machismo nocivo é graças à dita cultura machista que hoje em dia você desfruta de um aparato civilizacional, jurídico e tecnológico gigantesco, dona. Graças à cultura machista, teve um cara que se enfiou no bueiro para instalar tua fibra ótica da tua internet. São os perpetuadores do machismo, quem sobe em postes podendo ser eletrocutados para instalar a luz da tua casa. Graças aos perpetuadores do machismo opressor, você tem saneamento básico, etc. Então, é um exagero? Não, eu achei uma forma válida de você trazer a público uma questão que tá aí, que existe. Não foi uma forma que eu acho que é muito frutífera de desconstruir a ideologia de alguém, mas ela tá certa? Sim. Aí, eu não falei? Ela acha correto cagar a regra dos personagens que você deve curtir, os animes que você deve gostar, etc. E ela quer que o Estado faça isso por ela. Esse é o significado da justiça social. Ela quer impor aos outros o que é justo na visão dela, claro. Ela tá certa. Machuca um pouquinho a gente saber disso. É verdade que machuca. Mas antes que a gente perca a cabeça, eu só gostaria de colocar aqui a minha opinião, que eu, na verdade, tô muito feliz por isso ter entrado em pauta, principalmente agora, num momento tão importante. Porque dessa vez, não é a Haru, não é a chata dos anime, que também é a chata dos anime que problematiza, e também é a feminista chata dos anime, enfim. Não sou eu que tô falando sobre isso de novo, e não sou, enfim, porque se fosse eu falando disso, ninguém ia prestar atenção, como nos milhares de vídeos que eu falei sobre feminismo nos animes e que as pessoas estavam, tá. Se ninguém quis te ouvir falar sobre feminismo nos animes, é porque as pessoas não querem saber disso, dona. As pessoas não estão interessadas, mas você de alguma forma quer forçar essa temática, quer eles queiram ou não. E o curioso é que você é a mesma feminista que quer falar em estupro, que é uma prática não consentida, ao mesmo tempo que o que você quer é impor o que não é de agrado das pessoas, mulher. Elas não querem ver um universo tão foda, que é o universo dos animes, sendo dominado por retardadas mentais que veem machismo, opressão e outras merdas, e por conta disso querer moldar tudo aos moldes delas, porra. Bom, vamos ao que eu acho, então. Como você pode ver, eu sou uma mulher, eu sou feminista, e eu também gosto de animes. Eu ser feminista e ser uma mulher não me impede de gostar de animes, na verdade. Mas claro que tem coisas nos animes que me incomodam muito. É a mesma coisa que você dizer, bom, eu não gosto de filmes de terror, mas eu gosto de filmes. Então você não pode dizer que filmes pra você são ruins se você não gosta de um gênero, mas você gosta de outros. Então isso são coisas diferentes. Enfim, mas tem muita coisa que me incomoda nos animes. Muita coisa mesmo. Inclusive eu achei muito interessante a imagem que ela utilizou no post, que foi uma cena de Nanatsu no Taizai que eu abomino com todas as minhas forças. Sempre que uma feminista ou um justiceiro social dizer que algo é ruim, abominável, etc., pode ter certeza que é bom. Quando você vê esquerdista chorando por alguma coisa, pode crer que é coisa boa. Eu vou procurar esse anime aí só porque ela disse que é ruim. Isso é uma via de regra esquerdista. Ela usou também High School of the Dead, que apesar de ter um enredo legal, ele é muito sexualizado e tem algumas cenas em que realmente é péssimo. Mentira, High School of the Dead é muito bom, é foda sim. O enredo é foda, os personagens são foda, ela tá dizendo que é ruim só porque tem uma porrada de cenas sexuais, o que dá uma graça a mais no desenho. Eu assisti o desenho todo, então vocês podem botar fé que o desenho é bom, já que ela também diz que o desenho é ruim. E voltando ao Nanatsu no Taizai, tem várias cenas que realmente são abusivas, ou que são cenas de abuso mesmo, e que, bom, são cenas que são glamourizadas, né? E isso é uma coisa que me incomoda muito quando eu assisto animes, porque isso existe. Mas eu assisti Nanatsu no Taizai e eu gosto desse anime. Ele tem pontos muito bons, apesar de eu não gostar dessas coisas que são, cara, são nojentas, são péssimas, e eu não quero ser representada desse jeito em produção audiovisual nenhuma. Eu não gosto de camarão frito. Aqui na minha quebrada tem uma barraquinha de camarão e sobe aquele cheiro horrível quando eu passo por ela. Então, como eu não me sinto representado por não gostar, e por mais que tenha pessoas que gostem, pelo fato de eu não gostar, as vendas de camarão frito tem que acabar.
Eu não gosto de amendoim, eu acho horrível. Não me sinto representado por não gostar, porque tem pessoas que gostam. Então por isso as vendas de amendoim têm que ser banidas do país. Essa é a lógica dela. Pelo fato dela não gostar de algo, por mais que as pessoas gostem, ela exige que aquilo que ela gosta se adapte aos gostos dela, quer queiram os outros ou não. Feminista age assim. Se alguma coisa incomoda ela e não agrada, tem que ser extirpado. E não obstante, ela se acha de violar o direito dos outros em detrimento ao dela. E isso porque ela disse ter muito respeito pelas pessoas que seguem o canal dela. Sem contar que ela é hipócrita porque ela ao mesmo tempo gosta daquilo que ela critica. Agora, tu se achar no direito de moldar as pessoas e as coisas que a maioria gosta porque tu não gosta, tomar no teu cu, mulher. Mas eu gosto desse anime e eu gosto de anime no geral. O que eu não defendo de maneira alguma é que essas ideologias machistas sejam passadas dentro dos animes, entendeu? O problema não é anime, o problema não é desenho, o problema não é filme, o problema não é série. O problema é que muitas obras audiovisuais perpetuam pensamentos que são machistas, que são excludentes, que são preconceituosos, e isso sim que a gente tem que abominar. Clássica cena em que o mocinho, por via de regra, sempre se fode ou acaba morrendo pra salvar a mocinha. Isso é machismo, porra. Cavaleiros do Zodíaco é o exemplo perfeito do que eu tô querendo dizer. São 88 cavaleiros dispostos a lutarem e morrerem zelando pela vida da reencarnação da deusa Atena na Terra, aos quais juraram lealdade à mesma. Tu tá dizendo que com o fim do machismo você quer que os 88 cavaleiros se fodam para com a vida de Atena, porque o fato dela ser frágil e ter representantes das 88 constelações dispostos a darem início a uma guerra santa para defendê-la é uma forma de machismo. Porque os machistas reconhecem as diferenças biológicas entre os sexos e ele está sempre apto a arriscar quando não dar a sua vida em prol da mulher, dona. Isso se chama descartabilidade masculina. E a tua esquizofrenia feminista de igualdade de sexos nunca vai mudar isso. O homem sempre vai ser o responsável pela proteção feminina em maior ou menor instância, não importando os meios utilizados para isso. O Seiya é um exemplo prático disso, mais do que os outros personagens, diga-se de passagem. O cara se fode o desenho inteiro, é pisado, tem os 5 sentidos tirados, tem um braço e uma perna quebradas, mata deuses, tem uma espada cravada no meio do peito ficando cego, na cadeira de rodas, mas mesmo assim ele tem uma motivação para isso: salvar Atena. Isso é machismo, dona. É claro que alguns gêneros específicos dos animes eles são muito machistas, como por exemplo os etis. Nesse ponto, aí sim, o argumento dela é simplesmente inegável. É verdade, é 100% verdade, não tem como rebater. E é péssimo, é horrível. No caso do Nanatsu no Taizai, por exemplo, imagina você como mulher, mesmo que você não seja mulher, se imagina como mulher. Imagina que você não pode dormir num lugar sem que venha um cara que vá lá e aperte seus peitos. Porque é isso que é retratado nos animes, entendeu? Como se aquilo fosse natural, ou como se aquilo fosse engraçado, sabe? Quando não é. Como mulher, eu me sinto mal representada e eu me sinto triste em pensar que uma das franquias que eu gosto, que é Nanatsu no Taizai, represente a figura feminina dessa forma. Eu fico muito chateada. E eu acredito que isso seja um motivo pra gente deixar de ver esse tipo de anime, pra que, não sei, eventualmente as empresas percebam que não é assim que a gente quer ser representada e que nós consumimos anime tanto quanto os homens e que se a gente não for bem representada, a gente vai parar de consumir. É simples, dona. Tu reclama porque você tá se metendo a ver anime direcionado a japas punheteiros. Analogia é isso. Você gosta de comprar revistas Playboy ao mesmo tempo que você reclama das fotos de mulher pelada, mas mesmo assim ainda diz que gosta da revista. É isso que tu tá querendo dizer. Tu é a típica feminista que se infiltra numa preferência de gostos tipicamente masculinos. Aí quando tem algo que te incomoda nesses gostos, você quer que tudo isso seja mudado em detrimento do teu ego. Então, filha, vá tomar no cu. Então a gente tá lutando, na verdade, contra quê? Contra a cultura do estupro, contra o machismo, contra o preconceito. Mas não é contra animações.
não é contra filmes, não é contra séries. A gente tá lutando contra cenas de abuso que são glamourizadas, a gente tá lutando contra só ter personagens masculinos como protagonistas fortes nos animes ou em séries ou em jogos, ou com o fato de, principalmente nos animes, existir mulheres que são muito, muito, muito sexualizadas, como é no caso do High School of the Dead, que também foi um exemplo usado por ela. Mas isso é em quadrinho, é em jogo, é em TV, é em série, é em filme, é em anime, é em mangá, é em tudo. Não, mulher. Abre aspas, luta, fecha aspas. É pra deixar as coisas que a maioria gosta do jeito que você quer. E quando as coisas não estão do jeito que você quer, tu se acha no direito de dizer o que as pessoas gostam é opressivo, é ruim, é mal, enquanto você detém o monopólio das virtudes de tudo que o que você gosta é justo, é igualitário e tem que ser moralmente aceito. Tu quer impor aos gostos alheios as tuas preferências, de modo com que as tuas preferências sejam tomadas como padrão, enquanto os gostos dos outros são sempre sacrilégios que têm que ser encaixados de acordo com os teus padrões. Ou seja, tu é uma típica totalitária aos moldes feministas hardcore mesmo. A diferença é que tu se vale de um discurso brando que deixa tuas pretensões quase imperceptíveis. Só que na postagem ocorre uma espécie de interpretação errada do que a gente pode, sei lá, do que a gente pode absorver ali daquela problematização, que eu acho na verdade muito válida. Não, mulher, você é quem tá errada na história ao querer impor pros outros as coisas que estejam dentro dos teus moldes do que venha a ser moralmente aceito ou não. Tu acha que as pessoas têm de se render aos teus caprichos feminista questionadora, e quando não o fazem, tu acha que tá na razão de reclamar sobre o gosto da maioria. Mas é aquilo, as feministas querem ser mais iguais que os outros, isso é uma sina de todo o justiceiro social. Porque assim, parece que a gente tá lutando contra quê? Contra o machismo? Contra a cultura do estupro? Ou a gente tá lutando contra desenho animado? É claro que eu entendo 100% a confusão. Não, mulher, você não entende. Porque, por exemplo, se você nunca viu um anime e você vai ver Nanatsu no Taizai, e aí você vê aquela cena nojenta que é escrota pra caramba, e eu não condeno que a pessoa tenha uma reação não muito diferente de uma coisa parecida com... Mas, por exemplo, você e eu sabemos que nem todos os animes são assim. Claro que não são assim. Assim como nem todas as novelas, nem todos os filmes, nem todos os quadrinhos. Tem coisas diferentes. A gente não tá lutando contra plataformas, nem contra formatos aí de mídia. É a mesma coisa que você dizer: nunca mais vejo um filme na minha vida. Eu vi um filme chamado Deadpool, um filme machista pra caramba. E é de super-herói, e super-herói, essa coisa do demônio, essa coisa que é machista pra caramba, que não tem representante feminina boa, que... Mas que é verdade. E aí você absorve aquilo pra qualquer outro formato de filme, como se todos os filmes tivessem aí uma linguagem, uma ideologia que é preconceituosa, o que também é mentira. E é lógico que sim, a gente tem que problematizar e a gente tem que falar: cara, a gente não gosta disso, a gente não vai consumir isso. Não enfia isso pela minha goela, porque eu não acredito nisso. É exatamente essa postura que a gente tem que ter. Ninguém tá te forçando a ver nada, mulher. Então ninguém tá colocando ou impondo nada na tua goela, diferente de você que quer impor que as coisas sejam do jeito que você quer, simplesmente ignorando os gostos das outras pessoas. Se você tá tão incomodada, então simplesmente não assista, cacete. Na verdade, o que a gente devia repudiar realmente é aí a mensagem que essas coisas eventualmente passam. A gente podia ter assistido um Nanatsu no Taizai que não é machista? Podia, mas não foi o caso. Então eu devo condenar esse anime? Devo! Ele é ruim, ele tá fazendo um papel errado, tá me representando de um jeito que eu não gosto. A gente tem que repudiar esse tipo de atitude, que na verdade é das produtoras de anime e de mangá, não só de anime e de mangá, mas como qualquer outra obra audiovisual, e não na proibição e na circulação de obras audiovisuais, né? E isso que eu tô falando não quer dizer que a gente deva escrachar a página, que a gente não deva concordar com isso, porque a gente tem. Porque o que ela disse tá certo, é grosso, mas tá certo. Infelizmente, eu gostaria de falar que não, que anime é um negócio 100% do bem, e que a gente podia gostar de anime de um jeito legal, mas infelizmente eu não posso. O abre aspas, jeito legal, fecha aspas, de se curtir animes, ao qual ela se refere, é justamente as pessoas gostarem do jeito que ela define como legal ou não. Tu recrimina tanto a sexualidade nos animes, dizendo que ela não te representa, enquanto as feministas que te representam fazem coisas piores, como isso daqui. Essas aí são as que te representam dentro do feminismo. E olha que eu peguei as fotos mais leves que eu achei no PC.
Até porque ninguém merece ver fotos mais pesadas daquelas que te representam, né? Foi só pra mostrar a contradição ambulante que é o feminismo que tu defende. Porque assim, do mesmo jeito que ela generalizou, dizendo que todos os animes são ruins porque eles passam uma ideologia machista, eu não posso generalizar e dizer que todos os animes são bons, porque alguns animes que eu indico e que eu assisti, eles não são machistas, entendeu? Eu achei muito importante fazer esse vídeo pra servir principalmente como se fosse um abraço acolhedor pra quem se sentiu ofendido dos dois lados. Pelo contrário, dona, esse vídeo serviu para evidenciar mais ainda um caráter totalitário das tuas opiniões. Ao afirmar que a esquizofrenia feminista colocada pelo Diário de Maitê é correta, tu afirmou que tem vontade que o Estado interfira no gosto das pessoas sobre animes quando estes vão contra os teus parâmetros, porra. Tu quer moldar os gostos das pessoas aos teus critérios ao afirmar que concorda com a colocação da Maitê, dona. A diferença é que tu usa uma linguagem branda e mais água com açúcar para colocar isso de uma forma mais suavizada. A ideia de que certos animes que tu repudia são machistas, etc. Porque eu entendo ambos, eu juro pra vocês. Porque, cara, eu gosto muito de animes e eles são importantes pra mim. Só que me machuca ver que esses animes, eles trazem por trás ideologias que são tão complicadas e que são nocivas e que são ideologias e visões de mundo que são tóxicas pra mim. O que não significa que o que é tóxico pra você possa ser tóxico pros outros. Ou seja, aí você é quem define o que é tóxico ou não. Pra mim e pra muita gente, pra muitas mulheres que assistem. Quer dizer, ela se acha detentora dos gostos alheios. Ela é quem define o que é bom pra você ou não. A velha onipresença da justiça social de achar que sabe o que é melhor pra você do que você mesmo. Não tem problema a gente repensar, a gente refletir e a gente desconstruir a partir da argumentação com outras pessoas, da conversa com outras pessoas e da diversidade que a gente pode ter conversando com outras pessoas que têm opiniões diferentes da gente sobre uma coisa que a gente gosta. Afinal, por que não a gente desconstruir as coisas que a gente acha que é errada? Tem coisa errada? Tem! Então vamos consertar, vamos ver o que tá de errado, vamos ver quem que a gente ofendeu, vamos ver como que eu me sentiria se eu estivesse no lugar daquelas pessoas que estão se sentindo ofendidas. Tem muita coisa por aí para que a gente, enfim, se humanize mais, tenha mais empatia pelas pessoas e principalmente tenha paciência de conseguir ensinar para as pessoas que não entendem muito bem, que não conseguem se colocar no nosso lugar, o quanto é ruim a gente se sentir desse jeito. Quer falar de humanização, aquela que defende feminismo, que prega a morte de crianças no ventre da mãe. Quer falar de ensinar, aquela que defende feminismo, uma ideologia repleta de analfabetas funcionais, perfeitos zumbis estatais que seguem um pensamento padronizado imposto pelo Estado. É realmente muito irônico você querer falar de humanização e ensinar alguém. Puta que pariu. E lembrando que você deixar de dar audiência para qualquer obra que tenha alguma noção que seja machista, que seja homofóbica e que seja preconceituosa em qualquer aspecto é muito importante para que lá na frente as empresas saquem agora que a gente não gosta disso e que a gente não vai deixar isso passar, para que depois, daqui a alguns anos, para que as futuras gerações possam assistir séries, assistir filmes, assistir animes que sejam muito mais legais, que sejam muito mais do bem e que não ofendam as pessoas do jeito que eles ofendem. Não, dona. Quem tá incomodado é quem tem que parar de assistir. E nesse caso, quem tá incomodado é você, porra. Se você se sente tão ofendida, pare de assistir. Simples. Existe uma coisinha chamada demanda, que nesse caso dos animes é o fanservice. O objetivo dos produtores é atender a demanda dos fãs que apreciam essa sexualização, quer queira você ou não, mulher. Não são as pessoas quem tem que parar de assistir porque você acha ofensivo, mas sim você quem não faz parte da demanda do anime em questão. Os produtores de anime não têm que se ajoelhar perante as tuas vontades. Se você quiser um anime aos teus moldes, sente o rabo em frente ao teu PC e crie um. E não querer moldar os gostos dos outros em detrimento do teu. Tomar no cu, porra. E pra ser bem sincera, eu vejo o meu canal como uma forma bem legal de fazer isso. Todos os animes que eu assisti, que eu gostei e que eu indiquei pra vocês, são animes que eu senti que me trataram bem, que me representaram bem e que eu gostei, que eu achei que são legais e que eu achei que eu podia compartilhar com vocês, porque são coisas legais da gente gostar, entendeu? Cara, eu posso botar minha mão no fogo se eu já indiquei pra vocês um anime que tenha qualquer fala preconceituosa, porque não tem.
Porque eu assisto esses animes, eu tenho empatia pelas pessoas e eu vejo que se esse anime tem alguma coisa que não trata alguém bem, que é excludente, eu não vou assistir, eu não vou indicar pra que vocês assistam também, porque senão é um anime legal. Levando em consideração a mentalidade de justiceira social que essa mina tem, eu até imagino os animes de bosta que ela deve ter recomendado pra galera do canal dela. Ou é daqueles que colocam a mulher como uma fodona que mete a porrada em todo mundo, ou é daqueles politicamente corretos pra cacete que chega a dar sono. Então a gente pode concluir que ela tá doutrinando as pessoas com o politicamente correto da justiça social por meio dos animes. E vocês podem crer que isso é muito perigoso. Anda cá, rapaz! Não podes ir até lá, rapaz! É muito perigoso! Eu já te disse que é perigoso! E se você nunca assistiu animes, e se você tá com o pé atrás por causa dos animes, achando que todos os animes são machistas por conta daquela publicação, você podia assistir mais no meu canal. E eu vou terminar esse vídeo com indicações de animes que tem mulheres muito fortes, que a maioria são as protagonistas, que tem mulheres fortes, fodas, decididas e que cuidam do seu próprio nariz. Bom, eu não queria me estender em mais uma parte do vídeo, né? Mas como ela vai contaminar vocês só passando anime de bosta, tirando o Fullmetal Alchemist que presta, eu vou ter que dar as minhas referências de anime aqui pra vocês também. Bom, depois de toda essa encheção de linguiça, vamos lá, vou recomendar uns animes decentes pra assistir. O primeiro, sem dúvida, é Cavaleiros do Zodíaco. Porra, pra quem é dos anos 90, sabe o quanto é indescritível falar desse anime, que formou a mentalidade de muito nego nascido nessa época, que não tinha esse politicamente correto e escroto que a gente tem hoje em dia. É impossível na saga das 12 casas você não gritar o golpe do cavaleiro do seu signo favorito contra o cavaleiro de bronze. Quem nunca tentou dar cólera do dragão no chuveiro pra fazer a água correr ao contrário? Quem nunca imitou a risada do Saga? Enfim, é uma sensação indescritível pra qualquer patricinha metida revolucionária e justiceira social entender. O segundo anime é Yu Yu Hakusho. Velho, se tem um anime que tem um porradeiro foda de assistir, que tem personagens que te prendem a trama, é esse desenho. Ele é um dos mais fodas na minha opinião. Somente quem viveu no tempo da extinta Manchete sabe do que eu tô falando. E olha que eu ainda peguei o finalzinho da Manchete, porque eu sou de 87. 10 anos depois a Manchete acabou, deixando toda aquela molecada que ligava todo dia, 6 horas da tarde, nela pra assistir Cavaleiros, Yu Yu Hakusho, Shurato, até mesmo que os tokusatsu que passavam na época, deixou todo mundo órfão. Coisas essas que qualquer patricinha feminista, justiceira social, nenhuma jamais sentiria o prazer de vivenciar. O terceiro é Dragon Ball Z. Além da história ser bem extensa, tem uns porradeiros muito dinâmicos e muito bons. Bom, eu ainda não vi o Dragon Ball Z Super, mas pelo que eu ouço de nego rasgando elogios, valendo lembrar de que esses elogios não vieram da turma politicamente correta, eu acredito que seja muito bom sim, devido ao histórico das outras 5 sagas passadas que eu já assisti. Dragon Ball Z não é pra qualquer um, não existe justiça social no Dragon Ball Z. Como diria o poeta, se ficar de causada, a porrada come. O quarto, na minha opinião, é o The Boondocks. Mano, puta que pariu! Esse desenho não é pra qualquer um. Esse desenho tem tudo o que o pessoal da justiça social odeia. Racismo, objetificação da mulher, sexismo, homofobia, enfim. Mas se você mostrar pra um africanista, não vai surtir efeito, porque esse desenho usa da retórica africanista. Ou seja, ele é totalmente politicamente incorreto, porque o discurso dos africanistas na esfera da justiça social tem mais peso,
porque eles falam onde se deve estuprar, matar brancos, etc. É pura reparação de dívida histórica. Então eles fecham um cu com esse desenho. Inclusive, eu vou dar uns spoilers sobre ele. Tem um personagem chamado Uncle Rufus. Pra quem assistiu Django Unchained, que é o Django Livre aqui no Brasil, ele lembra o Stephen, o personagem de Samuel Jackson. O tipo negro que odeia negros, até porque esse nome, Uncle Rufus, ele é um apelido que os negros americanos dão aos negros que não pensam na esfera coletiva africanista. O típico negro da casa grande aqui no Brasil. Fora outros personagens como um cafetão chamado Maciota. Sim, o nome do cara é um cafetão chamado Maciota. E fora as outras tiradas politicamente incorretas desse desenho. A única coisa que eu achei escrota é que o protagonista, o Huey, ele foi inspirado no vagabundo fundador do Partido dos Panteras Negras dos Estados Unidos, o Huey Newton. Então, certas justiceiras sociais teriam um infarto por verem um desenho que aborda e endossa todas as pautas da justiça social que ela tem que lutar contra e ter que enfiar a língua no cu, porque se ela questionar é racismo. O quinto desenho que eu recomendo é o Afro Samurai. Esse desenho é de uma sanguinolência tamanha. Não tem politicamente correto, personagens bonitinhos. Além do mais, ele é dublado pelo Samuel Jackson. Esse crioulo aí! A história desse desenho é muito louca. Um dos melhores desenhos que eu já assisti. Ele só tem 5 episódios, mas são 5 episódios repletos de sangue, mutilações e assassinatos. Eu recomendo. Bom, eu acho que eu consegui desinfetar a galera com esses 5 desenhos aí. Vamos agora para as bostejações finais dela. Muito bem, gente, eu espero mesmo que vocês tenham gostado da minha reflexão. Desculpa de coração, mas eu não consegui ficar quieta quando isso aconteceu. Quando eu vi que tem pessoas que me assistem e que estavam defendendo ali anime com unhas e dentes e que eventualmente não viram que existem sim essas falhas que são, assim, são deploráveis pra quem assiste anime. Não, dona, o que você diz que é, abre aspas, deplorável para todos que curtem anime, fecha aspas. Na verdade é o que é deplorável pra você. Você quer deter o monopólio da censura dos animes. Quer dizer, você é quem quer ter o poder de julgar o que é ofensivo ou não, preconceituoso ou não. E a partir do seu julgamento, tu quer ter a autoridade de banir aquilo que você reprova. Independente se as pessoas gostem ou não. Você disse isso, mulher. E eu vi que são pessoas que às vezes eu conheço e que eu gosto, ou que me assistem, ou que eu sempre vejo o nome nos comentários ali, e que defenderam os animes que eles gostam com unhas e dentes, sem antes nem mesmo parar pra refletir se eles estão representando legal as mulheres, se eles estão tendo um papel legal, ou como eles estão mostrando certas situações que às vezes ofendem as pessoas. Os caras defendem os animes que eles gostam com unhas e dentes da mesma forma que você, dona, defende a censura dos animes que não estejam de acordo com a tua visão feminista. Você reclamar que os caras defendem seus animes favoritos com a mesma intensidade que tu defende que esses mesmos animes que vão contra o teu ideal politicamente correto não passam de hipocrisia. Não tem problema nenhum gostar das coisas que a gente gosta, mas também faz parte do gostar a gente problematizar, a gente ver se tá tudo certo com aquilo que a gente gosta e eventualmente, se tiver alguma coisa errada, a gente trazer à tona, pôr em pauta e discutir aquilo lá e ver como a gente pode melhorar. Isso tudo é balela, mulher, e tu sabe disso. Quem não sabe é que tu tá travestindo censura sobre a palavra gosto. Tu tá dizendo que gosta de um anime, mas o que tu tá fazendo é entrando nos animes de agrado dos homens e minando os gostos deles para que prevaleçam os teus. Que os animes devam ser passados por uma espécie de departamento de moral e ética feminista. Mas pera, não são vocês, feministas, dona, que querem destruir as bases morais a todo custo e usam de relativismo moral a todo tempo? Ora, tu tem que se decidir, mulher. Como a gente pode dar esse feedback para as empresas e para os mangakas que tem que ser feito de outra forma, entendeu? Mas na hora de desconstruir, a gente também precisa respirar um pouquinho fundo e tomar muito cuidado para que a gente não entre em choque direto com alguém. E principalmente fazer com que pessoas que podiam simpatizar com a nossa causa não achem que seja tão legal ou que seja importante, porque elas ainda não se viram nesse tipo de situação ou não se colocaram na situação da gente. E essas pessoas, em consequência, vão se afastar e deixar de espalhar essa mensagem que é tão legal do feminismo, que é a igualdade para todas as pessoas. Mas pera aí, mulher. E se as pessoas não quiserem essa igualdade que você tanto luta? E se eu te dissesse que o que é igualdade pra você não é igualdade pra A, B ou C? O que você quer por meio do feminismo é impor o que você considera igualdade.
sobrepondo o direito alheio, até porque o feminismo é o oposto de liberdade. E isso é constatado tanto na teoria quanto na prática. O simples fato de você querer que desenhos que não estejam de acordo com a tua agenda politicamente correta sejam ostracizados ou até mesmo banidos já mostra que tu não quer igualdade. Você quer se sobrepor aos outros travestido por esse discurso de igualdade, dona. Tá certo? Problematizar sim, radicalizar não e melhorar sempre. Problematizar e radicalizar são sinônimos do discurso feminista, mulher. Não adianta você dissociar ambos, porque eles são indissociáveis. O feminismo se pauta tão somente na radicalização daquilo que elas usam como espantalho. E você está radicalizando que todo anime que contraria o teu ideal de mundo melhor seja ostracizado e até mesmo proibido. Ah, porra, chega. Já falei demais, eu já tô de saco cheio já de olhar pra cara dessa mina e é isso aí. Um abraço pros mano, um beijo pras minas, o recado tá dado aí, quem não gostou vai tomar no cu.